Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na formação sobre a história da igreja, eu vim falar porque a igreja canoniza os santos. Eles são modelos da vida cristã, exemplos a serem seguidos. São Paulo, ele mesmo escreve, sejam meus imitadores. Por que São Paulo ele pede isso? Porque ele já era um homem que buscava imitar a Cristo, porque ele já imitava o Senhor. E sempre é bom a gente ter esses exemplos diante dos nossos olhos, porque muitas vezes pensamos que é uma coisa de séculos atrás, de anos atrás, como os primeiros santos da igreja, como os discípulos do Senhor. Mas não é algo tão distante de nós. Muitas vezes estamos do lado de pessoas santas que nem sabemos. E isso muitas vezes em relação à igreja, sempre é bom canonizar. Mostrar pessoas que viveram um exemplo de santidade, foram modelos de vida cristã, para que diante dos nossos olhos a gente aprenda, que entenda também, que a santidade não é algo longe de nós, não é tão difícil, não é impossível, porque muitas vezes a gente pensa, santo só é aquele que está no céu, aqui na terra não tem santo. Erro nosso. Quantas pessoas aqui na terra vivem a santidade? E os santos da nossa igreja que foram canonizados operaram muitos milagres aqui na terra. Fizeram muitas coisas enquanto estiveram aqui nesse mundo. E não é só falando de coisas extraordinárias, como São Padre Pio fez grandes milagres extraordinários ainda em vida. Mas existem coisas, milagres feitos por santos, por pessoas que intercederam e que aconteceu. Por que isso acontece? Padre Leonardo, ele diz assim, Deus nos atende conforme os nossos méritos. Isso acontece por conta disso, porque aquele que tem mérito diante de Deus alcança milagres. Aquele que tem mérito diante do Senhor alcança graças. Tanto que não é impossível a nós, porque quantas graças a gente já alcançou. Quantas vezes você rezou pedindo a intercessão de algum santo? Por que isso acontece? Porque nós recorremos aos santos, nós que somos católicos, porque eles têm méritos diante de Deus. Ou quantas vezes na sua vida você vai para o encontro de oração, para algum momento, ou até mesmo com um sacerdote, e você diz assim, você pode rezar por mim? Você pede para alguém rezar por você, quando você sabe que aquela pessoa ela tem intimidade com Deus. A gente faz isso porque nós muitas vezes não nos achamos íntimos de Deus. Por isso que a gente pede oração, por isso que a gente pede a intercessão. E todo católico ele deve pedir a intercessão da Virgem Maria. Porque como o Padre Leonardo falou, Deus atende conforme os nossos méritos. Aquele que tem mais mérito diante de Deus alcança mais ainda. E Nossa Senhora é aquela que tem muito mérito diante do Senhor. Diante de todos os santos, ela é a mais santa, ela é a mais pura. Por isso nós devemos recorrer à nossa Mãe do Céu, porque ela tem muito mérito diante de Deus. Devemos recorrer a São José, porque São José também tem muito mérito diante de Deus. E a igreja ela canoniza os santos, porque a santidade não é só para aquelas pessoas que viveram há anos atrás, assim como o Carla Acutis está sendo canonizado, está próximo de ser canonizado. É uma coisa próxima da gente, é novo, não é algo distante, não é algo longe, é fazer a vontade de Deus, é imitar o Senhor Jesus Cristo, assim como São Paulo Apóstolo, assim como Carla Acutis, assim como São Padre Pio. É assim que nós devemos fazer, ser imitador de Cristo para ser santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.